Salve, salve meus amigos traders e investidores! Está no ar mais uma edição do No Radar Semanal. Nessa semana vamos ter a análise sobre o petróleo pelo Stefano Fernandes. Vamos ter uma análise especial sobre a linha de avanço e declínio, uma vez que ela fez um movimento interessante e eu quero mostrar para vocês. E vamos concluir a análise sobre o índice de materiais básicos, alguns papéis que compõem esse índice, sobre a visão da estratégia Double View. E é isso aí, deixe o seu like, inscreva-se no canal e bora lá! Então nós temos aqui o gráfico em linhas da LAD e do Ibovespa. A LAD encerrou a semana a 268 pontos, uma queda de 71%, e o Ibovespa encerrou a semana a 77.556 pontos, uma queda de 3,37%. Então o que eu chamo a atenção é o seguinte: no dia 22 de abril, nós tivemos um topo da LAD e um topo do Ibovespa. No dia 29 de abril, nós tivemos um topo menor na LAD e um topo superior no Ibovespa, ou seja, uma divergência. Então, se você traçar uma linha aqui, nós temos topos na LAD divergentes, ou seja, um maior e outro menor, e no Ibovespa ascendentes. Então, a LAD antecedeu a fraqueza do Ibovespa, que agora está numa lateralidade sem viés claro. Esse é o real sentido de você colocar peso 1 em todos os papéis que são negociados na B3. A carteira do índice de materiais básicos é composta por 11 ações, prioritariamente do setor de papel, fabricação de papel, mineração, siderurgia, entre outros. É interessante que o índice possui também o seu ETF, o MATB. Aqui nós temos as 5 ações de maior peso no índice, sendo encabeçada pela Suzano com um peso de 22,45%. E aqui ao lado veja o retorno de um mês desses papéis. Veja que só a Suzano subiu 20%. Depois nós temos a Vale, a Klabin, a Gerdau e a Bradespar. Então veja que o índice como um todo, ele subiu, o retorno dele no último mês foi de 12,10%. Agora é interessante aqui, temos subsetores dentro do IMAT, São eles papel e madeira, mineração, químicos e siderurgia e metalurgia, o qual nós vamos analisar. Então lembrando que a estratégia Double View, ela faz uma análise qualitativa através de múltiplos, e depois nós vamos para o gráfico para achar pontos de compra e venda. Então, começando pelo o subsetor de materiais básicos mineração, veja que nós temos a Vale como o grande player, o maior peso dentro desse mini setor aqui, mas veja que ao utilizar o recurso de múltiplos já fica prejudicado, não é possível fazer uma análise porque PL está negativo, PL aqui negativo, então aqui nós já estaríamos prejudicados dentro da visão de múltiplos, Então veja, está tudo negativo, até mesmo o PL do setor aqui ficou negativo por conta do grande peso que a Vale tem dentro do subsetor mineração. Então aqui nós já desclassificaria, vamos dizer assim, esses papéis. Então agora nós vamos para o subsetor químico e petroquímico. Temos a Braskem como o maior player dentro dos papéis que o compõem, só que ela está com múltiplos negativos, então nós vamos desclassificá-la uma vez que fica prejudicado a análise. Dentre os 4, a Unipar me parece ser a mais consistente, apesar de um PL bem alto, bem acima do seu PL histórico, ela está com 110 vezes o seu preço atual, sendo que o seu PL5+, é de 26,42, então aqui você teria um downside, um preço justo, se levar em consideração o atual preço com o seu PL5+, de 5,96, Então aqui eu acredito que o forte desse papel são esses dois múltiplos, O EV contra o EBITDA, de 2 vezes 20 o seu preço, e é uma empresa pouco endividada, uma vez que a dívida líquida pelo EBITDA apresentado de 0,54,
Então nós vamos para o próximo setor ver se eu encontro um papel ainda melhor do que os 4 apresentados. Agora nós vamos para o setor de madeira e papel. Então o que me chama atenção a princípio é que é um setor bem alavancado, né? Se fizermos um comparativo da dívida líquida pelo EBITDA, veja que os índices ficam altos, né? Então aqui quanto menor melhor. Então começando aqui pela Suzano, que é o maior peso do índice de materiais básicos, nós através de múltiplos já não é possível fazer uma análise, uma vez que está com múltiplos negativos, né? Então fica prejudicado. A Klabin fica prejudicado porque está com índices negativos, tá? Eu separei dentre esses 4 papéis, que são os maiores pesos do subsetor madeira e papel, a Duratex, tá? Então nós temos aqui a princípio um preço 13 vezes o seu lucro. Então nós temos aqui um upside, né? Uma vez que o preço justo poderia ser de 22,26, seu preço atual é de 8,40, né? Aqui fica prejudicado também, tá? Se eu fazer um comparativo com o PL do setor, né? Vamos excluir, por quê? Por conta do grande peso da Suzano e o PL super negativo, né? 4.049 vezes, então aqui é prejudicado, né? Já fica desconsiderado, né? Agora voltando à Duratex, o interessante é que ela, dentre os 4 players aqui, é o papel menos endividado, né? A empresa menos endividada. Então aqui nós vamos selecionar a Duratex para fazer a análise gráfica do papel e tentar descobrir um ponto de compra e venda. E agora o subsetor de siderurgia e metalurgia, né? Nós temos esses 4 maiores players: a Siderúrgica Gerdau, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Metalúrgica Gerdau e a Usiminas. Então aqui eu vou começar de trás para frente, ou seja, da dívida líquida pelo EBITDA. Então aqui eu já excluo a Companhia Siderúrgica, é a empresa mais alavancada do setor. A Siderúrgica Gerdau, ela apresenta uma dívida líquida pelo EBITDA de 2,92, tá? Mas eu vou excluir ela por conta do PL. O PL dela, o atual de 18 vezes, ela apresenta o que? Um downside, se eu comparar preço com o PL 5+, ou seja, o seu PL histórico, e também apresenta um downside se eu comparar o PL dela com o PL do setor, tá? Então aqui eu vou excluir a Siderúrgica Gerdau. Então sobrou a Metalúrgica e a Usiminas. Então eu vou escolher a Usiminas como o papel dentre as comparáveis de melhor índices, ou melhor, de melhor múltiplo. Então ela apresenta hoje um PL de 14 vezes. Comparando o preço com o PL seu histórico ou o PL 5+, nós enxergamos aqui já um upside de 26%, né? E o PL atual está muito próximo ao PL do setor, apesar de um pequeno downside de 2%, eu entendo que já está junto ao setor, andando junto com o setor, tá? Agora o que me chama mais atenção é que é a empresa menos endividada do setor, ou seja, a dívida líquida pelo EBITDA é de 1,81, a menor dentre as 4 empresas que estamos comparando, tá? Bem, não significa que a Gerdau ou a Companhia Siderúrgica sejam ruins, né? Talvez você tenha que fazer uma análise através do fluxo de caixa descontado para tentar achar valor, né? Agora, dentro de múltiplos, aqui a Usiminas seria selecionável para você ir para o gráfico, né? Então, agora nós temos a Duratex e a Usiminas, que poderia compor um possível portfólio, tá? Essa é a visão da Double View. Agora vamos para os gráficos dessas 2 empresas para analisar o gráfico e identificar pontos de compra e de venda. Então, após a análise qualitativa de múltiplos dos papéis que compõem o índice de materiais básicos, nós selecionamos a Duratex e a Usiminas para analisar os seus gráficos. Começando pelo gráfico semanal da Duratex, partindo aqui do seu fundo em R$ 4,09, isso foi em 2016, veja que o papel respeitou um canal de alta até, na verdade, o seu topo histórico aqui em 19,51, tá?
aí sim o papel emergiu e caiu forte, né? Agora, ainda no gráfico semanal, veja que o papel está numa região interessante da retração de Fibonacci de 61%. Vamos para o gráfico diário. Então, no gráfico diário, nós temos o seguinte cenário, né? Bem, o papel está numa congestão, né? Ele fez aqui o fundo em R$ 7,44, chegou a atingir aqui R$ 11,00, né? No final de março, depois fez um teste novamente desse fundo e aí não conseguiu forças para romper o seu topo precedente, tá? Então, qual que é o cenário aqui para a Duratex, né? Bem, é muito provável que ela faça novamente o teste do suporte aqui nessa faixa em vermelho e no valor de, na verdade, 7,50 mais ou menos, né? Se o papel ganhar força, vai testar novamente aqui a barreira dos R$10, R$11 mais ou menos, tá ok? Então, assim, uma compra, o interessante para a compra seria ela pelo menos sair dessa congestão, tá? Então você poderia aguardar aqui o rompimento dessa pequena linha de tendência de baixa para fazer uma compra, uma vez que você tem aqui uma forte congestão. Você não tenha um viés claro por enquanto, né? É muito provável que o papel vá fazer o teste de suporte e, se ganhar força, vir fazer o teste dessa resistência aqui formada na faixa de R$ 11,24. Agora nós vamos para a análise gráfica da Usiminas. Então, partindo aqui do seu fundo, que realizado em 2016 em 74 centavos, o papel subiu firme, fez um topo em 5,47, perdeu um pouco de força e depois chegou a atingir aqui um topo na faixa de 12,48, né? Depois entrou num pequeno ciclo de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né? Atingindo aqui inclusive o piso do canal, né? Então, a princípio, se pensarmos aqui em Elliott, pode ser esse movimento, tá? Ó, pode ser que esteja acontecendo isso aqui, uma onda ABC corretiva, para assim ganhar força e vir para a onda 3, né? Outro dado interessante ainda no gráfico semanal é que o papel está sendo negociado próximo à retração de Fibonacci de 61%, igual a Duratex, inclusive. Vamos para o gráfico diário, e no gráfico diário nós temos esse cenário, também de muita indefinição, né? Então o papel veio aqui, fez um fundo na faixa de 3,75, tentou ganhar força, não subiu acima de 5,48 e ficou nessa lateralidade, tá? Então o cenário é o seguinte: o papel aqui fechou a sexta-feira a R$ 4,51. Enquanto não sair dessa congestão, não há um viés claro, tá? É possível que o papel faça esse movimento ou esse movimento, tá? Ou venha testar o seu fundo na faixa de 3,75, ou ganhe força e venha aqui fazer o teste dessa zona aqui de 5,21, né? Onde seria uma boa compra? Novamente, quando romper aqui. Quando romper aqui, o papel vai encontrar resistência aqui na faixa de 6,59 e 7,98, tá? Ou seja, aqui seria, você tá pensando aqui num upside, né, de mais ou menos, veja, ó, 45% ou até mesmo 75%, né? Nada mal. Então, assim, qual que é a dica aqui para quem opera Usiminas? É uma vez que pelos múltiplos ela está excelente, né? Agora o gráfico há uma indefinição. É necessário aguardar movimentos do papel para você realizar uma compra, tá? Porque nesse cenário a princípio há uma indefinição. Nós já sabemos que o papel está com múltiplos excelentes, atraentes inclusive. Agora precisamos de time, ou seja, pontos de compra e de venda. É assim que funciona a estratégia Double View. Olá senhores, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje aqui no Radar Semanal eu quero trazer para vocês uma análise sobre o petróleo, a projeção do petróleo, tá? Especificamente o Brent, né, que é o petróleo de maior referência mundialmente falando. E falando de petróleo, não tem como não
não falar dos dias de pessimismo, né, de desvalorização do preço do petróleo por conta de conflitos entre países produtores, por conta da falta de demanda, por conta do excesso de produção. Enfim, tivemos uma queda muito forte do petróleo nos últimos tempos aí, né? Para se ter uma ideia, no início do ano o petróleo estava $70, hoje ele está a 32, né? Mas na verdade, se a gente pega um histórico total aqui, ou um pouco mais longo prazo, a gente observa que o petróleo ele vem numa queda desde 2014, né? Uma queda mais consistente, né? Então, desde 2014 até agora, até o momento, né, ele já desvalorizou coisa de 80%, sendo que em 2014 ele estava a $115, né? Então não é de agora que o petróleo ele vem desvalorizando, né? E olhando aqui em prazos mais curtos, eu não tenho um viés tão otimista assim, considerando prazos de um mês mais ou menos. Então acho que dentro desse prazo de um mês eu não vejo um otimismo para o petróleo até o momento, né? Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, já vejo logo de cara que ele já completou 5 ondas, possivelmente. Já observo que ele está numa região de resistência, tá aqui em média nos $33. Pode vir testar? Pode, mas ele já entrou nessa região aqui. Então acredito que essa região é uma região de resistência. Esse movimento de subida aqui, ele não vem com tanta força em relação ao movimento de queda anterior. Isso me indica que os compradores não têm tanta intenção de subir os preços quanto os vendedores têm intenção de derrubar os preços. E são condições que me fazem enxergar que o petróleo ele não tem tanta condição assim de subir nesse prazo, né? A menos que, claro, que ele rompa essa região de resistência. Então o que eu penso? Como aqui ele fez 5 ondas, e pela teoria de Elliott 5 ondas definem uma tendência, né? Então a gente poderia dizer que teríamos, em tese, movimentos de correção para depois uma subida, tá? Então pode ser que o petróleo nesse momento ele venha fazer um movimento corretivo, tá? Então se a gente pegar Fibonacci aqui e a gente projetar, considerando que ele já fez o final da onda 5, né? Claro que isso daqui ele pode subir mais ou pode cair um pouco, subir de novo, né? A gente não tem o ponto exato do final da onda 5, mas considerando essa região aqui de $32, $33 como final do movimento de alta, a gente tem que lá nos $22, $22, né? Mais ou menos a gente tem uma região de forte suporte para definir uma nova subida para o petróleo, tá? É essa visão que eu tenho para o petróleo no momento.